TPC desta semana, nós vamos discutir sobre a qualidade na educação. E para começar, eu gostaria de relembrar alguns pontos que nós discutimos em uma orientação técnica que foi dada para vocês em fevereiro de 2019. Nesta OT, nós deixamos bem claro em vários tópicos que nossa ação dentro da escola para que o desenvolvimento intelectual e a aprendizagem do estudante fossem realmente efetivos, seria indispensável que nós focássemos na qualidade das informações trabalhadas na escola e como essas informações seriam desenvolvidas, porque o resultado desta nossa ação é a informação final que seria recebida pelos neurônios. Então, repetindo, estamos falando de qualidade de informações recebidas pelos neurônios. E quais procedimentos tomamos no processo de ensino para que a aprendizagem atenda às necessidades dos estudantes? Então, eu separei aqui 3 quadrinhos, só para a gente colocar como exemplo. No primeiro, uma professora mostra uma foto e diz: esta é uma foto do planeta Terra tirada do espaço. E continua. Agora, na aula de física, vamos estudar melhor sobre esse assunto. Os estudantes então respondem. Contextualizando, fica fácil de entender. Temos nesse quadrinho uma situação em que o tema Terra redonda é colocada em pauta e nas aulas de física serão abordados tópicos como força gravitacional, astronomia e princípios de astrofísica, além de recordar tópicos das aulas de ciências dos anos finais, como estações do ano, movimento de rotação e translação do planeta, entre outros. A partir desse ponto, o estudante pode ou não concordar com essa teoria. E se não concordar, pode apresentar fatos científicos de que a Terra não é redonda. Ou seja, ele teria que apresentar argumentos contrários aos que foram estudados até então para sustentar sua hipótese. No segundo quadrinho, vemos o mesmo assunto sendo desenvolvido de maneira um pouco diferente. A professora diz: essa é uma foto do planeta Terra, tirada do espaço. Mas quando o estudante leva um assunto do seu dia a dia indagando: professora, por que falam que a Terra é plana? Vimos que a professora em questão foca em um plano conteudista, sem considerar a qualidade do que está sendo ensinado, e isso é muito grave. A resposta: não temos tempo para isso, é redonda e acabou? Não possibilita qualquer reflexão sobre o assunto. Não estimula a curiosidade, não promove a busca por resolução dos problemas, é totalmente desestimulante. É o que chamamos de informação unilateral. Se ao invés disso, a professora buscasse uma alternativa para lidar com essa falta de tempo e desse outro rumo para esse problema, lançando um desafio: precisamos cumprir esse plano hoje, mas vocês farão grupos e irão pesquisar sobre esse tema. E marcaremos uma aula para que cada grupo apresente a sua teoria. Isso mudaria completamente a situação. Se a escola não tiver esse comprometimento com a qualidade de informações e procedimentos didáticos, será que fora dela, na rua, esses estudantes terão acesso à informação de qualidade? O risco que corremos com as ações que levam às informações distorcidas que estamos presenciando de forma crescente nos dias de hoje é a de encontrar no futuro a normatização de conclusões como esta, representada nesse terceiro quadrinho, onde em uma feira de ciências um estudante apresenta: este é o meu projeto de terra plana. Quando o colega pergunta: mas qual é a base do seu trabalho? E tudo aquilo que a gente aprendeu nas aulas de física? A resposta do primeiro se resume a um ha ha ha. Você está por fora. Olha só essa reportagem que recebi no WhatsApp. Explica tudo. Isso é sério. Pior, isso é grave. Gravíssimo.
Porque se o sujeito apresentasse argumentos que realmente permitissem uma discussão com base em dados, tudo bem. Não há problema nenhum em ele levantar novas hipóteses. Mas o que vemos nessa cena não demonstra conhecimento, muito menos a busca por conhecimento. E é por isso que eu levantei essa questão hoje. Temos hoje no Brasil 11 milhões de pessoas que acreditam que a Terra é plana, sem apresentar qualquer argumento plausível que sustente essa hipótese. Mas esse não é o único problema. Isso acontece porque estamos vivendo em uma era de negacionismo. E por que é que isso aconteceu? Entre outros conceitos que não vêm ao caso agora, um dos fatores é que vivemos por muito tempo sob uma educação unilateral, sem promover uma reflexão sobre os mais variados temas e discutir sobre eles. Formamos pessoas que recebem informação e replicam, com base na sua conveniência. Talvez isso seja um dos motivos que tornou o Brasil com a população que mais acredita em fake news no mundo. Para se ter uma ideia, isso é tão grave que uma mentira sobre a vacina enganou 46% dos brasileiros e criou pânico desnecessário e completamente infundado na população. Tudo pela falta do hábito de refletir e buscar informações em outras áreas, para se certificar de tamanho absurdo. Mas não é de se admirar a crença nas fake news, em um país onde 1/3 dos brasileiros desconfia da ciência. Mas de uma maneira curiosa, é líder em automedicação, ou seja, em medicamentos que só são produzidos por desenvolvimento de pesquisa e da ciência. Mas vale lembrar que essa postura não é exclusividade de pessoas sem conhecimento científico. O Brasil segue na contramão da ciência ao defender remédios sem comprovação científica, inclusive por uma parcela de pessoas que fazem parte dessa comunidade científica, devidamente graduados, mestrados, doutorados. O fato é que o negacionismo da ciência compromete, sim, o futuro do Brasil. É essencial que nós, enquanto professores, nos atentemos a essa nova era que estamos vivendo. Aprender as habilidades essenciais em matemática e língua portuguesa é, sem dúvida alguma, indispensável. Mas acreditar que uma educação unilateral, onde o professor manda e o estudante obedece, onde aprender se resume ao ato de saber ler, escrever e fazer contas, são suficientes, não tem qualquer relação com o desenvolvimento de uma educação de qualidade. E essa cultura precisa, sim, ser mudada. A educação unilateral não permite que o estudante reflita sobre os fatos. Ela cria espécies de robôs que replicam aquilo que foram condicionados como certo ou errado. Quando seguimos uma educação assim, não é difícil que repliquem informações sem qualquer análise. Afinal, nunca foram estimulados a fazer análise sobre nada. Isso nos faz retornar a essa mesma orientação técnica em neurociência, onde falamos sobre outro fator muito importante, a resolução de problemas. Quando lidamos com alguma situação-problema, ou situação que nos exige reflexão, análise e pesquisa, nós estimulamos meios para que os neurônios realizem grande quantidade de sinapses para resolver este problema. Pois após receber essas informações iniciais, o cérebro naturalmente interpreta esses dados e faz relação com outros dados que já estão armazenados ou induz os indivíduos a buscar por novas informações. Se, enquanto professores, estimularmos os nossos estudantes a refletir sobre essas informações, a quantidade de sinapses se torna potencialmente maior, promovendo a tão esperada plasticidade neuronal. Nessas imagens, você pode acompanhar as sinapses entre os neurônios no momento exato em que uma criança tem uma simples ideia.
Quando desenvolvemos uma aula e passamos uma simples lição de casa para os estudantes, se não analisarmos as respostas dadas por eles e debatê-las dando um feedback necessário, essas sinapses simplesmente não terão continuidade. Vou dar outro exemplo. Aula de Educação Física. Situação de aprendizagem 1 da primeira série do ensino médio, que trata sobre padrão de beleza corporal e interferência das mídias. Nesse tópico, é solicitado para que o estudante faça uma leitura contida no material do currículo em ação e uma leitura da imagem através de pesquisa em websites. Certamente o professor vai requerer uma devolutiva dos estudantes, ou seja, a apresentação de uma conclusão, em forma de texto ou vídeo. A partir disso, dará uma nota pelo conteúdo apresentado e, possivelmente, uma nota pela participação. Porém, se esses conteúdos apresentados pelos estudantes não tiverem uma devolutiva, ou seja, se não houver reflexão ou a realização de debates dinâmicos para que esses estudantes possam averiguar possíveis equívocos e analisarem à luz de outras áreas as conclusões a quais chegaram, esse conteúdo não passou de mera informação. Por isso, o material sugere ações que aprofundem dentro das premissas de diálogos possíveis. Quando as aulas práticas presenciais retornarem, é possível que as atividades físicas comumente indicadas pela mídia possam ser vivenciadas e analisadas pelos estudantes sobre a possível efetividade desses exercícios apresentados. É o que a gente chama de aprender com o corpo todo. A educação física tem potencial em si só para atender à tríade do conhecimento, que une a concentração, o humor e o prazer, o que nos leva ao eficiente desempenho da função cognitiva. E o currículo em ação destaca essa necessidade logo no primeiro ano do ensino fundamental, nos anos iniciais. Você verá que sempre, após uma sequência de atividades, haverá como sugestão uma roda de conversa ou reflexão sobre o que foi executado, ou mesmo antes de ser executado, para que o professor possa averiguar os conhecimentos prévios dos estudantes. Atividades como estas permitem que o estudante apresente seus conhecimentos e os divida com os demais, enfatizando o protagonismo. Ao término dessas atividades práticas, vários assuntos podem ser colocados em pauta. Os movimentos corporais realizados, quais foram os mais fáceis, quais foram os mais difíceis, como que os estudantes podem superar essas dificuldades, como que ele pode resolver problemas na execução dos movimentos, entre tantos outros, levando à conscientização sobre o próprio corpo, promovendo com isso reflexão sobre o respeito e limitação de cada um que compõe esta sala de aula em específico. O professor tem a oportunidade também de levar os estudantes à reflexão de outros tópicos ao executar essas atividades, como, por exemplo, preconceito de gênero, quando desenvolvida atividades de dança, por exemplo. Ou regionalistas, quando uma brincadeira de um local tiver regras diferentes se comparada com as suas. Ou mesmo raciais, quando tratados tópicos como matrizes indígenas ou africanas. A dica é sempre utilizar os momentos finais da aula para promover essa reflexão. A participação ativa do estudante no processo de aprendizagem é fundamental no desenvolvimento neurofisiológico, ou seja, quanto mais ele relaciona esses conhecimentos adquiridos, mais informações o estudante consegue assimilar. De maneira direta, podemos ver que essa dinâmica na pirâmide de aprendizado de William Glasser, similar ao cone de aprendizagem de Edgar Dale, nos mostra essa situação. Este estudo trouxe uma mudança no paradigma sobre as ações do processo de ensino-aprendizagem. Se a escola, ao invés de utilizar um método meramente expositivo, mantendo o estudante como agente passivo, recebendo conteúdos, pouco das informações serão processadas efetivamente. Por outro lado, uma participação ativa mudaria por completo este quadro. De maneira direta, a pirâmide de Glasser indica que aprendemos 10% quando lemos,
20% quando ouvimos, 30% quando observamos, 50% quando vemos e ouvimos, 70% quando discutimos com os outros, e é neste momento, lembre-se das rodas de conversa e da reflexão sugerida no currículo em ação. 80% quando fazemos. Levar toda essa reflexão para a prática da aula de educação física é essencial. 95% quando ensinamos aos outros, ou seja, quando colocamos o estudante como protagonista e permitimos que ele exponha seus conhecimentos e divida com os demais. Por mais que essas porcentagens possam variar entre um aluno e outro, é indiscutível que a participação ativa muda positivamente o sentido daquilo que está sendo aprendido. Esse é um dos motivos pelo qual as nossas ATPCs giram em torno de 20 a 30 minutos, no máximo. Como o tempo legal de ATPC destinado a professores varia entre 45 e 50 minutos, dependendo do segmento, o tempo excedente, aproximado de 20 minutos, visa justamente dar um tempo maior para a sua reflexão sobre o conteúdo dessa TPC e as suas práticas nas atividades escolares. Isso não obriga ninguém a ficar além do tempo, além daquilo que foi destinado legalmente. Esse tempo restante, após assistir a TPC, tem como propósito propiciar que os professores possam analisar os aspectos positivos e negativos e auxiliá-los na busca a melhor forma de planejar as aulas que atendam os seus estudantes em especial. Hoje, eu vou solicitar que vocês me enviem essa reflexão por e-mail. Eu vou colocar ele aqui embaixo do vídeo. Tá? Use no máximo 10 linhas padrão e discorra como você desenvolve essa prática ativa em suas aulas. Só não se esqueça de identificar o nome da escola na qual você atua, ok? E se tiverem mais dúvidas, podem me chamar. Eu também tenho muito o que aprender. Muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima. Só lembrando, se nas suas aulas ou no seu convívio social alguém der explicações do tipo: eu acho que é assim, eu vivi isso, eu li um post no Facebook que mudou minha vida, mas eu não sei explicar como é que é, não é argumento plausível. Até mais.